E aí, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aqui de volta para continuarmos aquele conteúdo que nós começamos na aula passada, né? Então, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre como surgiu a química orgânica, né? Falamos um pouquinho sobre o carbono, né? As propriedades dele. Aprendemos também sobre como classificar o carbono dentro da cadeia, né? Primário, secundário, terciário, quaternário. E falamos um pouquinho sobre como as cadeias podem vir representadas, né? Ela pode vir na sua forma estrutural completa, estrutural simplificada, pode vir no formato de linhas e pode vir também e aparece também só no formato de forma molecular, que é só a quantidade de elementos de cada um, né? Tem o elemento, o númerozinho embaixo, pronto. Essas são as 4 formas que as cadeias podem ser representadas. Hoje, para a gente finalizar essa parte, nós vamos estudar como essas cadeias podem ser classificadas, né? Os carbonos eles podem ser classificados em primário, secundário, terciário e quaternário. As cadeias, como um todo, elas também podem ser classificadas, tá? E, e aí a gente vai ter vários tipos diferentes de cadeias, tá certo? Bom, lá no material de vocês que eu vou postar vai estar essa tabelinha aqui, ó. Então, ela vai estar essa tabelinha aqui com as classificações, tá? Resumidamente. Mas eu vou tentar explicar aqui para vocês aqui de uma forma um pouquinho diferente aqui fora, tá bom? Então bora lá. As cadeias, aqui cadeia. As cadeias elas podem ser classificadas. Bora lá. Primeiramente, uma cadeia ela pode ser aberta ou fechada. Fechada, tá? E é bem simples da gente conseguir diferenciar uma cadeia aberta de uma cadeia fechada. Então bora ver aqui, ó. Esses primeiros exemplos aqui todos são de cadeias abertas. Ela tem uma extremidade do lado esquerdo, extremidade do lado direito, extremidade esquerda, direita. Tem extremidades, né? Já essas outras aqui, ó, dessa segunda parte aqui, elas já são fechadas, ó. Então essa aqui, por exemplo, é fechada, porque ela forma um ciclo. Ela não tem extremidade, ela começa em um carbono e volta e termina no mesmo carbono, né? Um ligado no outro, formando um ciclo, tá? Então essa é a primeira diferenciação, cadeia aberta e cadeia fechada. Então aqui é fechada, aqui é fechada, aqui é fechada, aqui é fechada, aqui é fechada. Tá? Às vezes ela é fechada e tem uma ramificaçãozinha aqui, ó, mas ela continua sendo fechada, tá? Antigamente ela era classificada como mista, então uma parte fechada, outra aberta. Hoje em dia não existe mais essa classificação em cadeia mista, tá? Geralmente ela é classificada apenas em cadeia aberta e cadeia fechada, tá? Então essa é a nossa primeira classificação. Primeira classificação que a gente vai ter, vou colocar aqui preto. Primeira classificação que a gente vai ter é se ela é aberta ou é fechada. Essa é a primeira coisa que vocês vão ver, tá? E isso visualmente é bem fácil de identificar, tá? Beleza. Segunda classificação. Segunda classificação é se ela é saturada ou insaturada. Então, por exemplo, uma cadeia aberta, ela pode ser saturada, saturada ou insaturada. Tá? Assim como uma cadeia fechada também pode ser saturada ou insaturada. E o que vem a ser uma cadeia saturada ou insaturada? Pessoal, isso aqui está relacionado às ligações, tá? Então, as ligações entre carbonos, Então, uma cadeia saturada, ela vai apresentar apenas ligações simples entre carbonos. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver aqui um exemplo. Essa cadeia...
Essa cadeia aqui, ó, essa cadeia aqui, ela é uma cadeia saturada. Por quê, ó? Eu tenho aqui, entre esses dois carbonos, ligação simples, ligação simples, ligação simples. Essa também é saturada, ó. Simples, simples, simples. Todas as ligações entre os carbonos são simples. Eu não tenho nenhuma ligação dupla. É lógico que também não conta ligação com outros elementos. Então, essa cadeia aqui, por exemplo, ó, isso é até pegadinha em provas, né? Essa cadeia aqui, por exemplo, ela continua saturada. Por quê? Ela tem ligação dupla aqui, mas é com oxigênio. Então, não conta. Aqui também tem, mas é com nitrogênio, não conta. Então só conta entre os carbonos. Ó. Esse carbono com esse é simples, esse com esse é simples e esse com esse aqui de baixo é simples. Então isso aqui continua sendo uma cadeia saturada, tá? E quando eu tenho ligações duplas ou triplas entre carbonos, aí ela já passa a ser insaturada. Basta ter uma, tá? Então, por exemplo, essa cadeia aqui, ó, ela tem uma ligaçãozinha dupla bem aqui entre esses dois carbonos. Então ela já passa a ser uma cadeia insaturada. Essa aqui, todas as ligações são simples, né, entre os carbonos. Eu tenho ligação dupla e tripla, mas não é com carbono, não é entre carbonos. Então ela continua sendo saturada, ela é saturada. Saturada, insaturada, tá bom? Essa aqui, saturada, porque essa ligação dupla é com oxigênio. Essa aqui, saturada, saturada, saturada. Aqui embaixo aqui eu já venho a ter uma cadeia também insaturada. Ó, essa cadeia aqui é saturada, porque a ligação dupla aqui tem, mas ela é com oxigênio, não vale. Então, entre os carbonos são simples, tá? É saturada. Já essa aqui tem uma ligaçãozinha dupla entre dois carbonos, ela já passa a ser insaturada, tá certo? Essas outras aqui são todas saturadas. Então, a primeira classificação que você vai se atentar é essa. Tem ligação, as ligações entre os carbonos são todas simples, é saturada. Tem alguma ligação dupla ou tripla? É insaturada, é uma cadeia insaturada. Tanto faz ela ser aberta como fechada, tá bom? Ok. A segunda classificação, tá? Eu vou colocar até uma cor diferente aqui, que é para dar um destaque. Segunda classificação, aliás, essa é a terceira, né? Porque a primeira foi ser aberta ou fechada, a segunda foi ser saturada ou insaturada. A terceira classificação é se ela é homogênea ou heterogênea. E na cadeia fechada vai ser a mesma coisa, mas geralmente recebe um nomezinho diferente, sendo que é a mesma coisa, tá? Que ao invés de homogênea, ele fala de homocíclica. Ou, aí, ao invés de heterogênea, heterocíclica. Sendo que é a mesma coisa, pessoal. O que é uma cadeia homogênea ou homocíclica? É uma cadeia em que no meio da cadeia carbônica, entre os carbonos, eu não tenho elemento diferente do carbono, eu só tenho carbono, tá? Exemplo, aqui ó, cadeia homogênea, carbono, 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 carbono. Ou seja, eu tenho, nessa porção aqui da cadeia, eu só tenho carbono, eu não tenho outro elemento. Eu tenho um nitrogênio aqui, mas está lá fora, já fora da cadeia. Eu tenho um oxigênio, também está fora, está na extremidade, então não conta. Então aqui no meio da cadeia mesmo, né, no principal da cadeia, é só carbono. Agora, quando eu tenho aqui, ó, um carbono, aí aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono, só que no meio, entre dois carbonos, eu tenho um oxigênio. Ou seja, é uma quebra da cadeia carbônica, né, por um outro elemento diferente. Então a cadeia ela não é homogênea, ela é heterogênea. Por quê? Porque ela tem aqui ao invés de ser um carbono, é um elemento diferente. E esse elementozinho aqui, ele recebe o nome de heteroátomo. Heteroátomo. Ter só oxigênio bem aí é um heteroátomo, porque ele está quebrando a cadeia carbônica, tá? Se ele estiver na extremidade, não é, mas se ele estiver no meio, entre dois carbonos, ele é um heteroátomo e essa cadeia vai ser heterogênea. Da mesma forma na cadeia fechada, tá? Cadeia homocíclica, ó, só carbono, ó, carbono, 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 carbono. Aí aqui eu tenho carbono, carbono, carbono e aqui eu tenho enxofre, tá? No meio aí, ó, quebrando a cadeia. Então ela passa a ser heterocíclica ou heterogênea, tá? E esse enxofre aqui é um heteroátomo, beleza? Então essa é a nossa outra classificação para a cadeia. E para finalizar, tá? Para finalizar,
a gente tem a nossa classificação em normal ou ramificada, tá? Cadeia normal ou ramificada. O que é uma cadeia normal? É uma cadeia que ela não tem nenhuma ramificação, tá? Carbônica. Ramificada tem. Então, a cadeia fechada também vai ter, né? Vai ter a normal e vai ter também a ramificada. Beleza? Então, exemplo, essa cadeia aqui, normal, porque ela é uma cadeia reta, tá? Os carbonos ficam, ó, alinhadozinhos e não tem nenhum carbono aqui no meio ramificando, tá? Já essa outra, ó, ramificada, porque aqui eu tenho a cadeia principal e aqui embaixo eu tenho um carbonozinho aqui fora da cadeia principal, né? É uma ramificação, então essa cadeia aqui ela é ramificada, normal, ramificada. Da mesma forma, a fechada também vai ser assim, ó. Cadeiazinha normal, né? O ciclozinho puro aí, ó. E aqui eu já tenho, além do ciclo, eu tenho um carbono aqui para fora aqui, ó, puxando aqui uma ramificaçãozinha. Então, é uma cadeia ramificada, tá? Ramificada. Tá? Então, as cadeias abertas e fechadas, né? As cadeias abertas, elas são chamadas também de acíclicas, tá? Acíclicas, aberta ou acíclica. Certo? As cadeias fechadas são chamadas de fechadas ou cíclicas ou alicíclicas, né? Fechadas, cíclicas ou alicíclicas. Então, quando falar cadeia cíclica, é fechada, mesma coisa que fechada. Alicíclica também é uma cadeia fechada que não seja aromática, tá? A gente vai ver o que é uma cadeia aromática agora, então quando ela é fechada, não é aromática, ela é alicíclica também. Beleza, tá aqui as cadeias aromáticas, pessoal. O que é uma cadeia aromática? Aromática. Aromática é uma cadeia que tem um anel, aromático. Tem um anel aromático, tá? Ou anel benzênico, tá? Também é conhecido como anel benzênico. Por quê? Porque o anel benzênico é um benzeno. O que é um benzeno? É essa estrutura aqui, ó. Tá? Essa estrutura aqui é um benzeno, ou anel benzênico, né? O que é essa estrutura? É uma cadeia fechada com 6 carbonos, tá? 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas, ó. Ela pode ser representada também dessa forma. Eu tenho 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho 3 ligações duplas alternadas. Como assim alternadas? Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples, tá? Então, no total eu tenho 3 ligações duplas e 3 simples aí. Uma sim, outra não. Uma sim, outra não. Alternadas. Só é anel benzênico se for dessa forma. Porque às vezes aparece isso aqui para vocês, ó. Só assim, ó. Ligações todas simples. Não é anel benzênico. Não tem nenhuma ligação dupla aí. Se eu tiver só uma ligação dupla, também não é. Se eu tiver só duas, também não é. Se eu tiver três, mas for... Aí não tem como, né? Não tem como ser assim. Se eu tiver... Tem que ter as 3 ligações duplas e serem alternadas, tá? Aí vai ser um anel benzênico. Ok? Então, toda cadeia que tem esse anel, que apresenta isso aqui, ela é uma cadeia aromática. Por quê? Porque geralmente esses compostos eles têm um cheiro forte, né? Por isso que eles receberam essa classificação como aromáticos, né? Ou cadeia aromática. Então, por exemplo, o formol, né? Que tem aquele cheiro bem forte, ele tem, na cadeia dele, ele tem essa estrutura aqui, né? Esse anel aromático, né? O anel benzênico. E aí existe uma classificação também para essas cadeias. Quando vem, deixa eu tentar apagar aqui. Quando na cadeia... Meu Deus, estou arriscando mais. Não estou conseguindo selecionar a borracha. Que coisa, hein? Não.
Deu um bug aqui no aplicativo. Mas assim, quando eu tenho só, a cadeia vem só com um anel desse aqui, eu chamo essa cadeia de mononuclear, né? Por quê? Porque ela só tem um núcleo. Ela só tem um núcleo, é mononuclear. Mono de um, nuclear de núcleo. Um núcleo, mononuclear. Se ela tiver dois ou mais núcleos, né, também é chamado de núcleo benzênico, né, o anel. Se eu tiver dois ou mais núcleos, aí ela já passa a ser polinuclear. Tá? Polinuclear, eu tenho dois ou mais núcleos, né? Ou seja, mais de um núcleo. Né? Mais de um é polinuclear, só um é mono. E esses núcleos, eles ainda podem vir separados, né? Tipo aqui, ó, eles estão separados, ou eles podem vir juntinhos. Quando vem separados, eu digo que essa cadeia é isolada, tá? É polinuclear isolada. E quando vem juntos, ela é polinuclear condensada, tá? Porque os núcleos estão condensados, estão juntos, né? Colados, tá? Essa classificação em isolado e condensado só serve para polinuclear, né? Que tem mais de um núcleo, porque quando tem só um, não tem como vir separado ou junto, né? Só um. Então, ou ela é mononuclear, ou ela é polinuclear isolada, ou polinuclear condensada, tá bom? Então, essa é a classificação para as cadeias aromáticas, ok? Então, em relação à classificação das cadeias, é isso, pessoal. Vocês estudem, se precisar repetir essa aula, assistam novamente, né? Para entender direitinho, mas é um conteúdo bem tranquilo aqui. No final aí eu vou postar esse material lá na plataforma e vou deixar uma atividadezinha, essa atividade aqui para vocês fazerem, tá bom? Tem 3 questões objetivas, né? Tem 4 questões objetivas e tem 2 aqui que vocês vão fazer no caderno e mandar foto para mim, tá bom? Então é isso. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.